Como definir o seu alvo através de Fibonacci, utilizando a expansão de Fibonacci. Nesse vídeo você vai descobrir. Opa, meu nome é Marcos e nesse vídeo eu vou te explicar como encontrar o seu alvo, como definir o seu alvo utilizando Fibonacci, mais especificamente utilizando a expansão de Fibonacci. No vídeo anterior, se você não viu, eu expliquei como eu defino a minha entrada utilizando a retração de Fibonacci, então assiste lá. Vamos para o gráfico aqui. Bom, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei no vídeo anterior. No vídeo anterior eu expliquei sobre a retração a partir desse final de tendência, dessa onda que rompeu o padrão de queda, ok? E foi seguindo conforme a tendência. E agora eu vou usar como eu posso antecipar, como eu posso definir o meu alvo, o meu objetivo através da expansão de Fibonacci. Então vamos lá. Vou clicar na ferramenta Expansão de Fibonacci, lançar expansão de Fibonacci, ok? Então eu clico na ferramenta Lançar expansão de Fibonacci e marco 3 pontos: fundo, topo e arrasto para o fundo, ok? Então ele vai me trazer essa onda projetada para cima. A expansão de Fibonacci me traz essa informação. Eu vou diminuir o gráfico um pouco aqui para a gente enxergar. Então, o meu primeiro alvo, inicialmente, se você viu o vídeo anterior, é o último topo aqui, tá? Mas no caso da expansão, você pode estender conforme a sua estratégia. Aí cabe a você experimentar se esse estudo encaixa bem na sua estratégia. Então vamos lá. Primeiro alvo, 61.8, segundo alvo, 100% e terceiro alvo, 161.8. Então se você quer estender um pouco mais a operação, você pode ir até 161.8, que é um alvo bem interessante. Pegou quase toda a amplitude do movimento aqui. Apenas a primeira onda. A primeira onda diz muito sobre o movimento todo. Então estamos dizendo que 161.8 é um alvo interessante e o ativo em questão aqui é o índice. Ele iniciou uma correção dentro de um canal. Legal isso, hein? Mas vamos falar sobre isso hoje não. Deixa isso para outro vídeo. Então vamos lá. O que esses números querem dizer? Querem dizer que essa onda aqui projetada para cima é exatamente isso aqui. Então estou dizendo que essa onda aqui é exatamente igual a esse movimento aqui, tá? Até aqui, 100%. 100% dessa onda foi projetada para cima. E 61.8 dessa onda foi projetada para cima. Então, eu trago 61.8 até esse ponto aqui, ok? E acima é 100% da onda mais 61.8. É onde normalmente as ondas de impulso costumam ir antes da correção. Não é regra, mas aí cabe você testar e ver se de fato essa informação procede. Mas eu, como sou muito arisco, eu costumo ficar por aqui, 61.8 e 100%, ou mesmo no primeira resistência eu realizo grande parte da posição. Bacana? Rapidamente, então vamos dar mais um exemplo aqui. Vou apagar esse movimento aqui, vou fazer o próximo aqui. Fundo, topo e fundo. Aqui eu tenho uma onda com uma amplitude menor, tá? Então estou dizendo que esse movimento foi lançado para cima, então eu tenho aqui 161.8, 100% e 61.8. Eu, como sou muito arisco, já estava saindo por aqui. A maior parte da minha saída fica muito próxima da primeira resistência. E aí eu estendo o movimento conforme o mesmo se apresenta. Se for uma tendência forte como essa, forte e objetiva como essa, é fácil. Qualquer momento que você fizer uma compra aqui, você vai sair no lucro, se tiver paciência. Mas de qualquer forma, é assim que se utiliza a ferramenta expansão de Fibonacci para encontrar o seu alvo. Vamos traçar a expansão de Fibonacci no auge da crise, no sentido inverso? Então vamos lá. Padrão se formando, padrão rompido com um movimento forte, até marcado por um gap que indica um movimento forte. Traço em 3 pontos,
Aqui é o inverso. Topo, fundo e arrasto para o topo. Então eu teria mais ou menos essa informação a partir do primeiro movimento. 161.8, 100% e 61.8. Aqui são os alvos que normalmente você vai encontrar aí nos movimentos. É uma forma segura de determinar o alvo? É uma forma assertiva. Cabe a você fazer seus testes aí. Mas eu tenho bons resultados com a expansão de Fibonacci. Entretanto, eu utilizo uma saída um pouco antecipada, que seria, no caso, minha entrada talvez estivesse próximo desse topo aqui e a minha saída aqui, tá? Meu stop aqui. Minha estratégia é mais ou menos assim. Então, pode ser que conforme o movimento se apresenta muito forte, como foi aqui, um rompimento com gap no meio de uma pandemia, então você já espera que o negócio vá de fato derreter, e como realmente aconteceu, e rápido. Eu posso estender mais algumas posições, por exemplo, até aqui. Mas de 161.8 dificilmente eu passo. Então aqui são só algumas possibilidades. A gente sabe que, eu sei que o mercado, as coisas não são tão exatas como é a matemática. Aqui a gente está lidando com um comportamento orgânico, um comportamento de manada, um comportamento humano de manada. E muitas vezes as coisas não acontecem de forma tão simétrica como a gente passa nos exemplos aqui. É mais assim. Mas o padrão aqui é muito claro. Da mesma forma que o padrão foi claro aqui, que o rompimento foi claro aqui, que o rompimento foi claro aqui. Então, essas viradas de direção, esses rompimentos de padrões, eles são muito lucrativos. Eu fiz um vídeo sobre eles, como eu faço para encontrá-los com certa facilidade. E eu vou deixar aqui nos cards, ok? Se você está começando agora, aqui embaixo no vídeo tem um link com conteúdos que podem te ajudar sobre análise técnica. Então, segue o canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo.